Como é o nome da senhora? Lídia. Dona Lídia. O que aconteceu? Eu cheguei na igreja numa situação horrível, porque eu sou o quarto casamento do Ramiro, bispo. E ele tinha muitas mulheres. Tudo para ele dava errado, nada dava certo. É um irmão meu. É. O senhor estava falando ali, eu estava falando, Ramiro, é você antes de ser transformado. Mas aí eu cheguei numa situação que eu me sentia triste, angustiada, depressiva. Não pensei em tirar minha vida, nada disso, mas eu era uma mulher triste. Até tinha um emprego. Bom, chegava lá, as pessoas diziam, Lídia, você até tem uma situação boa, financeira, mas por que você é tão triste? A tristeza era na alma. Era muito difícil, bispo, muito difícil. E assim, ele sumia, ele desaparecia. Ficava uma semana fora, eu ligava, eu não atendia o celular. Aí chegou o ponto do pai dele me chamar e falar, minha filha, larga dele. Eu não tem jeito. Aí foi difícil. E eu comentei com ele isso. Eu falei, Ramiro, seu pai me chamou e falou, olha, larga do Ramiro, porque ele tem dívidas, mulheres. Ele quis me falar alguma coisa, mas não teve tanta coragem. E foi assim que eu cheguei na igreja. Comecei a vir à igreja todos os dias. 2 semanas depois que eu estava vindo, veio a Fogueira Santa. Aí o bispo falou da Fogueira Santa, eu nunca tinha ouvido falar, não sabia nem o que era aquilo. E ele falou, olha, se você quiser, é uma oportunidade. Eu confesso ao Senhor que naquele momento meu coração aqueceu. Mas eu fui fraca ainda, porque eu quis me levantar e não levantei. Chorei muito. Eu dizia, meu Deus, que coisa horrível que eu fiz. Eu sabia que ali era uma solução. E eu tinha sido fraca, mas eu não saí da igreja. Eu fiquei esperando o próximo culto, aí peguei meu envelope e fiz um propósito com Deus. Falei, olha, eu vou fazer uma aliança contigo, eu vou de fato obedecer esse Deus, mas eu quero meu esposo um homem de Deus, eu quero meu esposo um homem transformado e quero que ele te sirva aqui nessa igreja até o último dia da nossa vida. Mas eu fiz um sacrifício pessoal também, eu comecei a vê-lo de uma outra forma. Ele chegava em casa, ele não via, eu falava, você já é um homem de Deus, você já é um homem transformado em nome de Jesus. E assim eu fiz todos os dias. Logo depois da Fogueira Santa, não demorou 3 meses, ele tinha feito uma viagem, desapareceu, sumiu. Quando ele chegou, eu chamei, eu falei, Ramiro, vamos comigo na igreja? Ele veio, ele recebeu uma unha no coração, nunca mais ele foi o mesmo homem. Ele pode falar melhor para o Senhor. Deus fez um milagre. Ele transformou a água no vinho. O que o senhor tem a dizer, acrescentar isso? Eu mudei isso de uma forma tão impressionante. Eu mudei o caráter. Mudei a forma de pensar. O meu conteúdo. Eu me estranhava com as minhas atitudes. Um dia eu chamei a Lídia e falei, olha, inventei uma viagem com ela, porque na viagem eu ia tentar conversar com ela. E mandei ela pegar meu celular, falei, Lídia, pega meu celular, porque meu celular era minha algema. Eu não conseguia, eu ia no banheiro levar o celular. O celular, eu tocava, eu descia em casa para atender. Falei, pega meu celular aí, vai na agenda, pela letra A, e vai vendo as mulheres que tem. Pergunta quem é, eu vou te falar quem é essa pessoa, que tipo de relação que eu tive com essa pessoa. Quer dizer, abriu mão de tudo, né? Olha, isso é difícil. Eu acho que são poucos homens que tem coragem de fazer isso. Porque tinha pessoas que ela conhecia. E ela foi lá, botou aquela fulana assim, diante do nosso relacionamento. Quando ela terminou, a gente foi contar, eram quase 80 nomes. Aí nós fomos construindo uma vida sentimental perfeita. Eu quis ficar puro perante ela e Deus. Eu tinha necessidade, eu tinha que fazer isso. Mas eu continuava com o bolso. Eu tinha dívida, tinha uma série de problemas. Mas continuamos na fé. Se aproximou a segunda Fogueira Santa. Depois eu converti, eu falei, peraí, esse Deus que me mudou aqui, que me transformou, mudou meu caráter, não é coerente me deixar desempregado, com empresa falida, sabe? Aí
eu tinha uma empresa, que tinha uma sociedade, a empresa quebrou, tal, tudo. E eu estava numa situação deplorável financeiramente. Aí veio a fogueira santa. E eu precisava de ter um crédito, chamar um sócio, para comprar uma empresa que estava abandonada. E eu comentei com a Lídia. A senhora estava empregada em casa. Ela falou assim, peraí. Ela pediu conta no emprego dela. Olha a coragem. Eu vou ser sua sócia. Eu falei, mas só você que tem receita hoje. Como é que é? Mas ela foi no banco lá e pediu a conta. A gente fez a proposta para comprar a empresa de volta. E a gente montou uma empresa dentro de um carro, uma empresa de tecnologia. E vamos começar. Se Deus existe, tem que acontecer. Se Deus me muda, eu tenho a total consciência da minha mudança. Eu me estranhava da minha... Quando eu falo com meus amigos, eu não trago minha esposa nem no pensamento. Um perturbado igual eu era. Né? Eu falei, então, o caminho é esse. A hora é agora. Passamos aqui no altar, deixamos nesse altar, deixamos esse voto. Mas descemos numa paz e numa certeza. Assim, agora de Deus o problema. Transferiu o seu problema para ele. Porque eu tinha certeza. A gente estava num foco, num fogo. E começamos a empresa. Eu tinha um cliente que eu já vinha tentando, sabe? Aquela coisa que eu já me recebia porque eu estava lá embaixo, aquela história. Passaram 3 meses, esse cliente aprovou um orçamento. Falei, meu, nós vamos te contratar, a sua empresa. Como é que está a sua vida hoje, para a gente resumir? Bom, essa empresa aqui começou dentro de um carro, né? Hoje são 3 empresas de tecnologia, nós temos mais de 1.000 funcionários registrados. Mais de 1.000? Mais de 1.000. 1.000 funcionários? Registrados. Que isso? 5 anos e meio só. 5 anos e meio, quer dizer, em 5 anos e meio, hoje só tenho 3 empresas. 3 empresas. Mas mais de 1.000 funcionários, isso é forte. O restor de homem que eu era, né? Dívida e tudo de ruim, o que Deus fez, o que Ele ainda vai fazer, isso é muito grande. É grande.